Olá, sejam muito bem-vindos ao Diário Econômico. Esse podcast é uma iniciativa do Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina e o mais acessado nas redes sociais. Eu sou Patrícia Raposo e nesse podcast nós falamos sobre economia, negócios, turismo, agronegócios, enfim, todos os assuntos que movimentam o nosso ambiente de negócios. E hoje o assunto aqui é tecnologia. Nós vamos conversar com duas pessoas aqui importantíssimas para falar de uma empresa que foi a empresa que abriu passagem para o Porto Digital, o ecossistema de inovação que fica sediado aqui em Recife. Eu estou aqui com o Eduardo Peixoto, que é o CEO do Cesa. Eduardo, seja muito bem-vindo. Ô, Patrícia, é um prazer, obrigado pelo convite. Estar aqui com você conversando sobre economia, sobre o Cesa. O Cesa é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Ele é mais conhecido como Cesa. É um nome até curioso, Cesa, né? A gente fala do Cesa, as pessoas ficam sem saber se a gente está falando de uma pessoa, de uma entidade, mas eu acho que o Cesa já tem ele já ganhou uma alma aqui no Recife. E quem está, e não só no Recife, né? Brasil, mundo, o Cesa hoje está em vários lugares. E também comigo aqui o Carlos Pompeu, que é gerente de relacionamento educacional da Cesa School. Então, esse já tem uma outra entidade envolvida aí nesse ecossistema que se chama Cesa. E nós vamos entender tudo isso que está acontecendo. O Cesa completou 26 anos e, como eu disse, abriu passagem para a inovação, conseguiu conectar a academia com as empresas, conseguiu trazer uma transformação digital para o nosso ambiente de negócios. E eu começo perguntando ao Eduardo, há 26 anos, quando o Cesa surgiu, como era o contexto social aqui em que nós vivíamos? Patrícia, eu não estava aqui, tá certo? E eu acho que o Cesa foi criado exatamente para evitar que coisas como estavam acontecendo comigo acontecessem com mais pessoas, né? Existia o que a gente chama na área de brain drain, que é você forma talentos dentro da universidade, dentro do centro de informática, e esses talentos vão para outro lugar, e normalmente iam para São Paulo, para fora do país. Eu estava fora do país na época da criação do Cesa, que foi em 96. Lembrando aqui, a internet comercial é de 95. Eu estava morando na Suíça, estava trabalhando para uma empresa suíça na área de telecomunicações. Regressei em 2000. Né? O contexto era pessoas com talento, pessoas que estavam sendo formadas, preparadas para uma economia digital, não encontravam aqui um espaço para continuar se desenvolvendo. E esse era o meu drama pessoal também. Eu saí, na verdade estava 5 anos na Suíça, mas já tinha passado por São Paulo, pela Holanda também, estava 10 anos fora de Recife. Eu sou recifense, queria voltar para Recife. Meu pai diz que problema de recifense é que molha o pé na água do mar ou pisa na areia da praia, que nem caranguejo, e tem que voltar para cá. Era para minha mãe se preocupar que eu ia voltar um dia, né? E aí voltei. No final dos anos 2000, no final de 2001, para ser preciso, porque encontrei o Cesa e vi no Cesa esse ambiente, ou essa chance, na época era meio que um sonho ainda, né, de construir um ambiente onde pessoas que estão olhando para essa nova economia, uma economia muito mais digital, né, muito mais limpa, né, uma economia mais limpa, que não polui, que gera empregos na área do conhecimento, ela pudesse se desenvolver aqui. Então foi o sonho que eu comprei, que até hoje continuo trabalhando por ele, né? E eu acho que de lá para cá muita coisa mudou. Eu imagino como deve ter sido desafiador montar algo tão ousado, né, fora dos principais centros de decisões do país. E talvez até o próprio Cesa, a história do Cesa sirva de inspiração para muitas startups, né, que surgem, né, digamos, na periferia do país e têm que ganhar o mundo, né? Que desafios você recorda assim, que foram mais intensos nessa jornada do Cesa? Então, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no Cesa foi que o ambiente era propício, os talentos estavam aqui. Tinha gente, o que a gente estava falando em tecnologia, em processo de desenvolvimento de software, a mesma coisa que eu estava vendo fora daqui do país. Eu falei, aqui é o ambiente para a gente efetivamente continuar se desenvolvendo. Nessa conexão com a academia,
com conhecimento. Então, isso me motivava demais e é o que motiva várias outras pessoas que ingressaram no SESI e ajudaram nessa construção. O desafio ali era se tornar conhecido. Você imagina, a gente ainda hoje, né, Pompeu? Sem dúvida. Aqui no Nordeste, no Recife, ser uma instituição de ciência e tecnologia, CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados, que a gente fala no jargão da área, um ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, no Recife. Né? Então, fazer com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo aqui era muito difícil. Você falou uma coisa, um nome meio estranho, né? E eu entrei no final de 2001, quando eu falei, isso já tinha 5 anos, mas muita gente ligava, eu atendi telefone e falava assim, eu quero falar com o seu César. Aí disse, não, com o seu César? Como assim? Não, eu quero falar com o dono. O dono. Ele não está aí, não. O seu César não está aí, não. Eu disse, não, o seu César não tem ninguém com esse nome de César aqui. Né? Então, era isso. O desafio maior era se tornar conhecido, fazer com que as empresas, né, as principais áreas da economia que demandam, que necessitavam e necessitam ainda de inovação, acreditassem que aqui no Recife era possível você criar um centro de excelência, né, em tecnologia da informação e comunicação. Né? Isso acontece ainda hoje, com muito menos frequência, não de ligarem perguntando pelo seu César, isso nunca mais aconteceu comigo, eu não sei se... a gente com o César às vezes. Com a pessoa. Com a pessoa, né? O César está aí, não, meu nome é Pompeu. Mas muita gente ainda vem e a gente insiste, é muito importante trazer o pessoal para visitar, conhecer o ambiente, não só o César, mas o Porto Digital inteiro, né, um negócio muito maior que o César hoje, né, com 355 empresas no setor de TI, quase 3 bilhões de reais em faturamento agregado, somando todas as empresas. Então, as pessoas que vêm de outros estados, né, eles chegam e falam assim, nossa, eu não imaginava que era desse jeito. Você falava, mas eu só caiu a ficha quando eu vim para cá, quando vi isso aqui de verdade. Então, ainda assusta muita gente. É muito comum um visitante que vem de outro lugar olhar para isso e falar assim, não esperava, aí vem aquela frase, né, assim, eu não esperava isso aqui no Nordeste. Né? E hoje, a maior parte do público de vocês, dos clientes, eles estão aqui no Nordeste, em Pernambuco, fora ou fora? Fora. A gente tem... a inovação, eu digo, a inovação ela é importante num local onde a economia é mais competitiva. As empresas, para sobreviverem numa economia mais dinâmica, elas precisam inovar. Então, onde você tem uma economia mais desenvolvida, é onde demanda mais por inovação. A maior parte das empresas que trabalham com a gente, elas são do Sul-Sudeste, e a gente tem algumas empresas também multinacionais, Estados Unidos e Europa, que também trabalham conosco. E aí... Aqui no Nordeste a gente também tem empresas, mas proporcionalmente a quantidade de trabalhos que a gente faz em inovação aqui é muito menos. Também tem menos empresas aqui, né? A economia do Nordeste, como um todo, ainda precisa se desenvolver bastante. E a gente está aqui para ajudar. Só para fechar esse ponto, às vezes as empresas não acreditam que podem trabalhar com o César porque vê a gente trabalhando com multinacional, com empresa grande. Então, o César está aqui para trabalhar com qualquer empresa. Se você quer fazer inovação, venha conversar com a gente. Pois esse é um ponto que eu quero tocar mais na frente, mas para introduzir aqui o nosso querido Pompeu na conversa, a gente tem que falar do surgimento da César School. Em 2007, surge a César School, e eu queria entender qual foi o propósito do César ao lançar esse braço acadêmico. Bom, como é que surge a César School? Na verdade, surgiu a iniciativa de educação dentro do César, porque a gente já tinha um acúmulo grande de conhecimento. O César fazia tecnologia para as empresas, eles já tinham um conhecimento em computação, em design, que poderia ser espalhado. Qual a ideia que existiu? Vamos fazer um produto. O produto foi o mestrado profissional em engenharia de software. Então, o primeiro produto foi logo uma pós-graduação. O primeiro curso, começou pelo fim. O primeiro curso, exato, começou pelo fim. Então, como é que surge? O César tem é um ambiente de educação já. A gente se auto-intitula como escola. É uma escola. O César é uma grande escola. Então, esse pensamento, esse modelo mental da época fez com que a César School começasse a existir por meio do mestrado. E depois surgiu um projeto, que hoje é uma escola, né, que é o projeto NAVE,
junto com o governo, como a gente estava conversando, tem que se juntar, governo e um instituto chamado Oi Futuro, e criou uma escola de referência em tecnologia. Então, o César começou com grandes projetos, e aí começa a César School, que antes se chamava César Edu. Era como se fosse uma startup dentro do César. Tinham 3, 4 pessoas na época. Então, a startup deu certo e virou uma faculdade. Exatamente. Aí, agora, o que vocês queriam com isso? Qual era formar mão de obra para trazer para o César de volta, para ampliar a oferta no mercado? Qual era o propósito inicial dessa startup? Bom, continuando o que o Eduardo falou, existia essa fuga, né? O César começou a resolver esse problema, fazer com que a gente pudesse escolher ficar em Recife. E como a gente já tinha esse conhecimento acumulado, a gente queria formar um profissional que fosse fazer inovação dentro das empresas. Antigamente se falava muito em fábrica de software, aquela turma aprendia a fazer fábrica de software. Hoje o mundo é diferente. Então a gente foi pioneiro no Brasil, foi o primeiro mestrado em engenharia de software profissional, e a gente queria fazer isso, queria trazer pessoas que pudessem ficar aqui, que já começassem a produzir inovação. Essa foi a pegada, né? Sempre pensando em atender o cliente e resolver problemas complexos. Eu acho que é uma grande coisa que traz até hoje para os cursos pequenos ou um curso de doutorado que a gente tem, é o problema a ser solucionado de um negócio real. Então, essa base, que hoje a gente chama de PBL, todo mundo conhece, que é o Problem Based Learning, é a raiz da coisa. Então, sempre com a empresa na frente e centrado no aluno, né? Então, esse é o comecinho da César School. E nos 26 anos do César, Eduardo, vocês lançaram um fundo, né, voltado à educação. Fala um pouco sobre isso. Então, eu queria complementar ali o que Pompeu estava falando, né, de um certo protagonismo e vanguarda nessa história, né. A gente percebeu mais lá atrás que tecnologia da informação e comunicação seria muito importante para a economia como um todo, e que eventualmente iriam faltar profissionais no mercado, como está faltando hoje. Hoje você tem cerca de 40 mil vagas a mais abertas do que as preenchidas por egressos de universidade no Brasil. Então, o número de vagas acumulada no setor é de cerca de 200 mil vagas. Antes eram somente as empresas de tecnologia da informação e comunicação, que lidava diretamente com construção de software. Mas como a economia digital ela entrou nas empresas, tanto automobilísticas, empresas da área de saúde, o setor financeiro, super intensivo hoje em tecnologia da informação e comunicação. Não sei como você trabalha, mas assim, qualquer lugar hoje é Pix. Até o cara ali onde a gente para o carro, né, na esquina, quando você vai sair, não tem mais dinheiro, não está circulando, não, é Pix. Isso é tecnologia da informação e comunicação. Então isso permeou tudo quanto é setor. Obviamente, qualquer empresa de qualquer setor hoje depende de tecnologia da informação e comunicação. Isso foi percebido lá atrás pela gente. A gente já sentia necessidade. Hoje, no Porto Digital, eu acho que tem cerca de 3 mil vagas em aberto. E as empresas não conseguem crescer mais rápido porque falta o profissional de TI. Então, a gente percebeu isso lá atrás. Eu acho que você esqueceu de uma coisa. Teve uma coisa antes do mestrado, que foi a residência de software. Ah, verdade, a residência. A gente começou é o embrião. É acho o que, embrião. na verdade, o embrião é a residência. Acho que vale a pena realmente falar. Começou a prototipar o PBL na residência. Exatamente. Que era um programa junto com empresas, né, copiando um certo modelo que já era praticado na medicina, na residência médica, né, onde você tem um jovem médico sendo acompanhado por um médico mais experiente e vai aprendendo ao mesmo tempo que ele está trabalhando ali, ele está atendendo pacientes, mas com orientação e acompanhamento de uma pessoa mais experiente. E vocês trouxeram isso para a engenharia de software? A gente trouxe isso para a engenharia de software, chamado Programa de Residência, e a gente fazia diretamente com as empresas. E ali é 2004 já, né? Tinham novas tecnologias aparecendo no mercado, empresas que estavam ingressando no Brasil que já não encontravam os profissionais que precisavam. E a gente montava as residências, né, para que o profissional recém-graduado, né, aprendesse a lidar com determinada tecnologia com acompanhamento de engenheiros do César, trabalhando em problemas, aí é onde surge o PBL, em problemas reais
trazidos pelo patrocinador da residência, que era uma empresa. Então, o modelo do PBL ele foi evoluindo aí, e a partir daí a gente criou já o mestrado, o mestrado profissional. Isso. Mas já com essa visão de esse negócio aqui vai impactar a economia. Então, hoje, né, o que é que acontece no país? A gente tem, sei lá, entre 10 e 14 milhões de desempregados, eu não sei exatamente qual é o número, mas é nessa ordem de grandeza, e tem um setor que deixa de crescer, que é o setor de tecnologia da informação e comunicação, e vários outros que estão cada vez mais dependentes de tecnologia da informação e comunicação, porque não tem os profissionais para trabalhar. Não Ponto. Tem gente capacitada. Exatamente. Aí você vive esse paradoxo. Você tem um número enorme de desempregados e uma parte da economia que não cresce mais rápido porque não tem os profissionais para atuar nela. E aí que entra o fundo que vocês criaram. Aqui é que entra lá atrás a história da CESA School, essa visão muito antecipada de que a gente precisa ajudar na formação de profissionais para esse setor. É o surgimento da CESA School lá atrás. Hoje, a gente está vendo que a gente tem que trazer mais rápido ainda, mais gente para essa nova economia. Então, o fundo educacional ele surge exatamente para fazer com que pessoas que não têm a capacidade financeira de cursar uma graduação de nível, de qualidade em ciência da computação, possam fazê-lo na CESA School através do fundo educacional. Então, o fundo educacional ele permite que um aluno, né, que não tem a condição financeira de bancar uma CESA School, ainda assim estude numa CESA School. Tá? O CESA doa para esse fundo anualmente R$1 milhão, é o equivalente a 10 bolsas integrais durante os 4 anos do curso de Ciência da Computação e Design, e a política de concessão de bolsa ela privilegia pessoas com renda muito baixa e da raça negra. Tá? Entendi. E essa seleção é com base na nota do Enem? A nota do Enem e do aluno se candidatar à bolsa. Obviamente, a gente seleciona a partir dos que se candidatam à bolsa. O critério mínimo, eu acho que é o mesmo do vestibular. Mas assim, para o acesso à bolsa, são a renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Isso, né? Isso. A partir daí, ele pode se candidatar e aí vai depender da nota dele, né? E a preferência ou a prioridade são para pessoas da raça negra. E o fundo está aberto para doações? O fundo está aberto para doações. O site do fundo é no mudehistorias.cesa.school. Vocês tentam resolver uma equação aí que é essa da falta de mão de obra capacitada e desses jovens, a gente tem quase um terço dos jovens aqui, pelo menos em Pernambuco, desempregados, que muitos têm potencial, muitos querem de fato entrar na área de tecnologia, mas não tem a menor condição. Às vezes não tem nem condição nem de chegar a alcançar uma nota no Enem. Né? Então, o fundo ele vai resolver, ele começa a resolver um problema aí que é bem grande. Né? Tem muita coisa para fazer, né? Isso não é nem ser uma gotinha de água no oceano, mas é uma gotinha que a gente está construindo, que tomara que vire pelo menos um lago, talvez um rio. Se vocês conseguirem transformar da mesma forma que o CESA transformou aqui a nossa realidade, né? Porque vocês conseguiram trazer essa consciência da inovação, da digitalização de processos para muitos empresários. Agora eu queria saber o seguinte, foi mais fácil chegar ao empresário local, ao empresário da multinacional? Como foi esse desbravar desse mercado? Hoje vocês são reconhecidos, estão no Brasil todo, né? Grandes empresas, são clientes do CESA, mas no começo, como foi isso? Tem uma mudança, eu não vivi esse começo do CESA, como eu te falei já, eu ingressei no final de 2001, mas no começo teve muito empresário local que apoiou. Né? O JCPM era um apoiador, foi um dos, se não me engano, chamava-se associado. Né? Então, o CESA surgiu para inovar para empresas estabelecidas e naquela época existia um empresariado local em Recife com poder de decisão aqui. Ao longo do tempo a gente perdeu isso. Muitas das empresas que estavam estabelecidas no estado,
elas se acabaram, migraram de área, né, foram para o sul, e aí migrou também o perfil das empresas com que a gente trabalha. Hoje, o número de empresas com que a gente trabalha é muito maior vindo do sul e do sudeste do que daqui da região. Né? Mas a gente gostaria muito, de novo, estamos de portas abertas, quem quiser conversar com a gente sobre inovação, nos procure. Agora, vocês desenvolvem projetos para grandes empresas e absorvem muita mão de obra da Cesar School, né? Sim. Existe uma conexão aí de estágios, de alunos nessas empresas, é isso? Sim, existe. Hoje a graduação, na primeira semana praticamente, o aluno já entra em contato com empresas. Então essa relação, entra aí, tudo se junta, né? PBL, problema no centro, aluno no centro, e a empresa sempre com o aluno. Então o aluno começa no primeiro semestre, os alunos de design e de computação, eles vão resolver um problema de uma empresa. E eles vão evoluindo ao longo dos períodos esse problema. Começam com um protótipo simples até uma coisa mais complexa. Para você ter ideia, no quarto período as empresas já começam a procurar a gente. Como é uma formação integral, ele fica quase o dia todo lá, ele tem que ficar lá. Mas as empresas começam a procurar. E a gente faz, pessoal, por enquanto projeto, depois os meninos começam a estagiar. Então essa relação com o ecossistema é muito importante. Então eu falo ecossistema local e ecossistema nacional. Então esses alunos vão começar a ficar relevantes, resolvendo problemas na sala de aula, e aí eles começam a empreender, criar startups, muitos se juntam, e essa rede que existe ao redor do Cesar facilita muito. Então a educação acaba sendo fora dos muros da escola, né? O aluno ele já entra na realidade do ambiente de negócio, né? Ele não está só na academia, ele também está no ambiente empresarial. Exato, ele ajuda a criar esse ambiente. Então, se você entra nos prédios hoje da School, você vai perceber que é uma escola aberta. Você entra no Cesar, já é uma escola também, porque os alunos participam de jornadas com os engenheiros e os designers do Cesar. A gente tem uma série de produtos, como o Summer Job, por exemplo, que os mentorados são professores do Cesar, colaboradores do Cesar e empresas que patrocinam. Então o aluno está sempre perto. É aberto para todos os alunos do Brasil e do mundo, inclusive. O Summer Job tem uma edição internacional, mas a School ela junta tudo isso. Acho que ela faz essa cola. A gente tem uma área de projetos dedicada aos alunos. Então a gente vai lá na Gerdau, vai lá no JCPM e junta esse pessoal com o aluno. Então ele vai levando o cliente, ele vai cuidando, um cuida do outro, na verdade, né? Uhum. Então não é um curso que você se prepara para arrumar um emprego. Você vai construindo a sua jornada profissional e no final é natural que você vá migrando para essa... Você já encontra seu espaço. Exatamente. É um processo de construção. Quando a gente fala de transformação, é uma transformação de todo mundo, né? Não é só a transformação, a escola se transforma. A escola aprende com o aluno, o professor aprende. Aliás, os professores estão fazendo essas mentorias o tempo todo com os alunos. É uma educação diferenciada nesse sentido. Tem um DNA muito forte do Cesar, né? A maioria, acho que 90% dos professores são do Cesar. Uhum. É muito na linha da residência, né? Um olhar mais expandido. Eu comparo com a minha época, que eu estava fazendo graduação, eu fazia lá na Universidade Federal, no Curado, né? Ali é Curado, né? Várzea. A Rural a Universidade Federal. A Federal mesmo, Federal. Né? Cidade universitária. Eu fiz eletrônica na cidade universitária. Então você estava ali isolado do resto do mundo. Qual era a empresa que existia ali naquele campo? Imagina isso há 30 anos atrás, né? Vamos combinar, né? Nenhuma. Né? Então eu digo assim, a grande sorte que eu tive foi entrar no mercado de trabalho. Eu nem sei explicar como foi, porque o normal seria terminar o curso de eletrônica e não saber o que fazer, porque você não tem interação nenhuma, não tinha interação nenhuma com o mercado de trabalho, né? Hoje, ali na Cesar School, você está imerso dentro de um ecossistema de transformação digital. 355 empresas de tecnologia da informação e comunicação, interagindo o tempo inteiro com a Cesar School. Então, você tem as oportunidades, entende ao longo da sua graduação o que é o mercado de trabalho. Isso. Com quem você vai... A gente terminava um curso de graduação, eu vou usar isso aqui para quê? Né? Isso. Não sei, depois ele trabalhar na empresa é que descobria, né? Isso. Então o cara, hoje na Cesar, o cara vai descobrindo ao longo que ele vai estudando, e assim, ele vai aplicando, na verdade, ele não aprende uma tecnologia para depois descobrir o uso. Ele é apresentado a um problema e aí ele é estimulado a dizer, o que é que eu preciso aprender para poder resolver esse problema? Exatamente. Então você inverte
o aprendizado. E ele é muito mais estimulante, né? Porque você vai aprender para poder resolver alguma coisa. Eu vou aplicar ali e dá aquela satisfação de funciona. Isso. Né? E tem autonomia também. E tem mais, vai descobrir que tem mais de um jeito de resolver as coisas. Né? A gente antigamente... É bem interessante. Agora, voltando para o César, vocês têm muitos cases interessantes de empresas incubadas que ganharam o espaço, né? Uma delas, a Tempest, foi adquirida pela Embraer. Esse é um case bem bacana. Você acompanhou esse processo, Eduardo? Eu acompanhei um pouco, né? Essa história eu acho que já tem 20 e poucos anos, mas o interessante ali é o seguinte, que ela surge exatamente dessa forma que a gente vem falando aqui, né? Os fundadores, eles na época eram alunos do Centro de Informática, né? Da Universidade Federal. Exatamente. E a internet tinha surgido há pouco tempo, né? E um dos fundadores era muito curioso e se divertia invadindo máquinas, né? Vou nem falar o nome dele. Bom, eles descobrem, né? Mas assim, era um problema, mas não era um problema tão grave na época, porque as empresas não dependiam tanto das plataformas digitais para operar. É diferente de hoje, onde você tem, por exemplo, uma companhia aérea, é totalmente dependente de um sistema de informação. Você faz reserva, buca assento no avião, controla a hora que o avião vai subir ou descer, a equipe que vai entrar ou sair. Então, imagina o problema de segurança das plataformas digitais hoje. Não só para companhias aéreas, mas para bancos, para hospitais, que são muito dependentes, varejo, né, como a gente tem acompanhado, de sistemas de informação. Então, naquela época, 20 e tantos anos atrás, não existia sempre, teve o risco de invasão de máquinas, né? E eles, a partir da brincadeira, entenderam como proteger as empresas de invasão, e a Tempest surgiu para isso, para defender as empresas contra invasores. Naquela época eram poucos, e talvez fossem muito inocentes comparado com os que a gente tem hoje, né? Mas hoje, pela dependência que as empresas têm, é um problema realmente muito sério. Eles tiveram uma visão de futuro aí. Sim. Uma visão de futuro, assim, muito distante do problema se tornar um problema como ele é hoje. E não só para empresas, né? Não só as economias, as empresas dependem e a economia se baseia muito nas plataformas digitais, mas a segurança de estados, né? As infraestruturas de rede de telefonia, rede de distribuição de energia elétrica, água, infraestrutura bancária, imagina. A gente está vendo aí, a gente viu o gás sendo interrompido nos Estados Unidos por um ataque cibernético no ano passado, agora a guerra da Ucrânia com a Rússia também, o sistema russo todo invadido, enfim, isso é uma coisa que entrou no nosso dia a dia, né? Exatamente. Então, nós, como sociedade, dependemos muito mais hoje, dependemos muito das plataformas digitais. Então, a Tempest foi criada lá atrás, né, com essa visão de que, a gente precisa entender como proteger as organizações de ataques cibernéticos. Então, é uma visão de muito longo prazo, né, e agora, hoje é super importante. Já que a gente está falando um pouquinho de futuro, vamos pegar aí essa veia. A gente percebe que no Brasil que nós temos ilhas de inovação, né? Também a gente vê, assim, por exemplo, a China investindo no carro voador, enquanto as montadoras estão deixando o Brasil, porque não existe uma política voltada para o carro elétrico, para o carro autônomo, né? Como é que vocês estão olhando para esse cenário? A gente está sendo num momento muito interessante, um momento em que a gente poderia estar bem mais avançado, né? Que vocês estão dentro mesmo do setor. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o que está acontecendo aí do ponto de legislação, de estímulo a essa nova economia. Pode começar pelo Carlos agora e depois a gente volta para o Eduardo. Eu acho que essa questão da educação, falar do ponto de vista da educação, né? Eu acho que o Eduardo pode falar do ponto de vista mais de negócios de futuro. A gente tem que estar junto com essa área. Então, os alunos, principalmente do doutorado, estão trazendo problemas com uma complexidade muito maior, né? E eles podem ajudar problemas como esse, né? Então, pensando em futuro,
o doutorado profissional em engenharia de software, ele pode tratar coisas dessa complexidade. Então, a gente tem que formar pessoas que sejam capazes de planejar e desenhar esse futuro, certo? Aí usa o mesmo método que a gente está conversando. Eduardo, inclusive, é nosso CEO e é aluno do doutorado de engenharia de software. Ele é nosso cliente também dentro do... Eu sou aluno, gente. Voltei a estudar aí. Quer dizer, nunca parei de estudar, não, mas formalmente, né, sentar numa cadeira de novo de sala de aula para ser aluno de doutorado. É verdade. Então, acho que a educação tem um papel importante para desenhar esse futuro, né? Esse desenho estratégico. Agora, do ponto de vista de negócio, acho que o Eduardo pode falar um pouco sobre... Eu acho que a gente tem problemas estruturais no Brasil, né? E falta de visão de longo prazo, né? A primeira grande oportunidade, eu acho, nessa economia digital, a gente perdeu lá atrás. Na época que eu vim para o Brasil, em 2001, você tem centros como tinha o Centro de Informática, Campinas, né, lá em São Paulo, já era também muito reconhecido, né, pelos talentos que formavam, e outras universidades também. Mas a gente nunca colocou atenção para a mudança que estava acontecendo e tentar fazer isso escalar, né? Lá, naquela época, ali pelos anos 2000, 5 anos depois que a internet surgiu, a Índia começou a se colocar para o mercado como um grande exportador de software, né? Baixa complexidade, mas imagina a quantidade de empregos que foram gerados a partir disso aí. A exportação de serviços que poderiam ser feitos ou executados remotamente para a Índia, né? O Brasil não se preparou para isso. A Índia mandou um bocado de gente para os Estados Unidos. Hoje você tem grandes empresas americanas que o CEO é indiano. Microsoft é uma, Google é outra, tá certo? E tem várias outras menos conhecidas que o CEO é indiano. Os indianos estão lá também. Tem uma facilidade do inglês e tal. Mas assim, isso faz com que o link com a Índia seja mais, ou o laço seja muito mais forte do que o que é com a gente. No entanto, a gente tem capacidade e forma profissionais que estão no nível de conhecimento como em qualquer outro lugar no mundo. Isso já era na época que eu falei aqui no começo, quando eu voltei, e eu mesmo fiquei surpreso com a quantidade de talentos e o nível de conhecimento e de processo que a gente já estava fazendo ali no César. O César, ele não é uma exceção e é ao mesmo tempo uma exceção, porque são poucos. A gente poderia e deveria ter muitos Césares dentro do Brasil. Então tem um problema de visão de longo prazo. Perdemos essa oportunidade aí no começo. Aí vem a segunda oportunidade agora, que é exatamente tal da transformação digital, né? E a transformação digital nada mais é do que uma evolução do que vinha acontecendo, mas que acelerou muito agora na pandemia, que as empresas entenderem que as plataformas digitais permitem que você rode a economia ou execute processos ou rode a operação de empresas de uma outra forma, com custo mais reduzido, mais eficiente, né, com pessoas deslocadas, né? E aí a gente vê o crescimento. Se você olhar os números de crescimento do Porto Digital durante esse período, eles são fantásticos. O César, inclusive, tá certo? A gente, nos últimos 3 anos, a gente saiu de um patamar de receita de 100 milhões para 300 milhões. Então, foi 3 vezes de crescimento em receita, 3,5 vezes de crescimento em vendas. Nesse período. Podia ter crescido mais? Sim. Por que não cresceu mais? Faltam profissionais. O César tem 100 vagas em aberto o tempo inteiro, entrando gente, e aumentando o número de vagas, e vai entrando gente, e vai aumentando o número. Porto Digital, mesma coisa, 3.000 vagas em aberto. Vai fazer um empregaço agora, o Porto Digital. Não sei exatamente qual é a data, mas é exatamente um evento onde as empresas do Porto Digital estão ofertando as vagas para estimular pessoas a procurarem mais o setor. Então, tem problema estrutural que é a visão de longo prazo. Se a gente investir em educação, olhar para essa economia que tem muito a se desenvolver e a gente vai se tornar cada vez mais dependente dos sistemas digitais, aí a gente consegue fazer um atalho e sair mais lá na frente com a economia, com uma sociedade com uma qualidade de vida melhor do que a gente tem hoje. Mas a gente precisa começar a olhar para o longo prazo, sabe?
ficar olhando somente por curto prazo ou por passado, tentar resolver os problemas de hoje com fórmulas antigas, não vai resolver nada. E agora, né, vem chegando 5G, e eu queria tocar nesse assunto com vocês, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre o futuro. E o 5G, ele traz aí novas possibilidades, né, de uso da internet, que abrem aí caminhos para metaverso, ampliar mais o blockchain, uma série de outras coisas. E eu queria saber de vocês, como é que vocês estão olhando para o 5G. O que é que vocês esperam? Olha só, a gente está falando da Tempest aqui, há 20 anos atrás a Tempest conseguiu enxergar algo que a gente não conseguia, né? Vocês que trabalham com tecnologia já estão fazendo esse exercício com o 5G, o que é que a gente pode ter pela frente aí? Então, o 5G, ele é infraestrutura de internet. A gente vem tendo evoluções nessa infraestrutura, né, onde a gente cada vez está trafegando dados mais rápido. E aí vai fazendo com que determinadas aplicações que num determinado momento elas não fizessem sentido, porque a infraestrutura não comportasse, elas passam a fazer sentido. Então, hoje você tem e-mail no smartphone. Lá no começo do smartphone, foi lançado em 2007, eu acho que a gente tinha 2G, né? Até para ler e-mail era ruim, mas depois você aumenta, vai passar para o 3G, aí você tem imagem e tal. Hoje você já tem uma comunicação mobile muito mais rica, né? Tem plataformas como TikTok, como Instagram, onde você tem uma interação muito maior. O 5G, ele aumenta em muito a velocidade de transmissão. Então, aplicações onde a gente tem uma interação maior, né? Aplicações de realidade virtual, vão se tornar muito mais, na minha opinião, isso aí é meu futurista, vão se tornar mais comuns. Como o vídeo se tornou mais comum, e hoje YouTube, TikTok e tantos outros, Instagram, né, com imagem, se tornaram mais importantes na nossa comunicação. O 5G vai permitir uma interação mais rica ainda do que a gente tem hoje, talvez de uma forma que a gente ainda não imagina direito, né, mas virtual. Esse Você está falando de metaverso? Seria isso, não? De uma certa forma, sim, mas não da forma como estão divulgando metaverso. Metaverso, para a gente, ele permite uma interação maior. Um metaverso real, para mim, eu não sei se você viu o filme Avatar. Você viu o filme Avatar? Sim. Então, imagina aquilo ali acontecendo sem novamente ser uma interação ou uma conexão, como era em Avatar, mais orgânica, né? Orgânica, a gente está falando mais de silício ainda aqui, né? Então, o metaverso é um negócio onde você de verdade entra num ambiente, onde não, você... Não o seu bonequinho no computador, mas não, você... Exatamente, não bonequinho. É. E você consegue interagir com esse ambiente, né? Então, você dar um chute lá numa pedra e sentir a dor no pé, tá entendendo? Isso é um ambiente de realidade aumentada verdadeiro, eu diria assim, né? E vai trazer umas outras realidades malucas aí pra gente. Eu não estou dizendo que a gente vai chegar nesse ponto com o 5G, mas a gente vai avançar certamente com o 5G. Esse é um aspecto. O outro é que o 5G ele permite uma densidade de conexão muito maior do que as tecnologias que a gente tem disponíveis até agora. Então, por metro quadrado, por quilômetro quadrado, a gente vai poder ter mais objetos conectados à internet. Tá? Então, avançamos com a internet das coisas. Avançamos, aí sim, eu acho que a gente vai avançar e muito com a internet das coisas, porque a gente vai poder ter mais objetos conectados e trafegando mais dados, que, por sua vez, permitem que a gente virtualize com a precisão muito maior ambientes ou contextos reais e transportem esse ambiente ou esse contexto real para um outro lugar. Aí a gente começa a voltar a falar de novo de metaverso. Muito bem. Né? Agora, uma pergunta aqui. Eu disse que o programa estava quase acabando. A gente espera só um pouquinho, vou falar mais. É o seguinte, eu gosto muito dessa ideia das moedas digitais e a gente tem visto crescer muito, né, o número de tokens para diversas finalidades.
Como é que vocês olham aí para as moedas digitais? Como é que o César está olhando para isso, né? Vai chegar um ponto em que hoje, por exemplo, o Pix está substituindo, né? O dinheiro, papel, cartão, tudo. Moeda digital vai substituir o dinheiro que a gente está vendo hoje? Meio opinião aqui, tá certo? Tem um grupo estudando dinheiro digital no César, dentro da César School. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas assim, o que eu vejo de evolução que já aconteceu em outros países é que o dinheiro em papel, efetivamente, ele some, ele desaparece. Né? Antes do Pix, o Alibaba na China lançou coisa parecida com o Pick n Pay. Então, tudo lá você paga com o QR Code. Tudo tem um QR Codinho, você coloca lá o celular, vai, paga e está resolvido. O dinheiro desaparece. Vem para substituir, por exemplo, o dinheiro, a moeda de cada país, para substituir o real, substituir o dólar. A gente pode chegar nessa situação em que a gente vai ter assim, diversas moedas sendo transacionadas e substituindo o que a gente vê hoje? Eu acho que vai. Acha também? Eu acho que vai. Eu não carrego mais dinheiro na carteira. Não sei se tem alguém aqui que carrega, não. No Brasil, hoje, Pix é dinheiro. Eu acho que a gente, quando fala manda um Pix, manda dinheiro. Então, as pessoas estão começando, desde as pessoas que têm pouco acesso à informação, pouco acesso à tecnologia, acabam usando o Pix como a gente começou a conversa aqui. Naturalizou. Então, eu acredito que os governos vão começar, alguns já começam a discutir de maneira bem objetiva, regular isso aí no mundo. Eu acredito que vai ser uma realidade muito rápida. E adotar um Bitcoin, por exemplo, como moeda oficial, a gente pode ver essa substituição? Eu não sei se precisa, né? Eu não sei se precisa. Pensa bem, uma coisa como o Pix, gradativamente, se a gente tem uma adoção perto de 100% de coisas como o Pix, né? Mas aí depende de você ter internet para todo mundo, ter smartphone para todo mundo, mas imagina a economia que não deve ser para um banco central, que não tem mais que imprimir papel moeda, tá certo? Moeda de verdade, né? Só o Pix transacionando. Eu não sou especialista em finanças, mas eu imagino que para o Banco Central isso seria de uma economia absurda. Já está sendo, né? É uma grande revolução, realmente, o Pix, não é isso? Exato. Muito. Mas, gente, então, agora de verdade, estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi muito bom conversar com vocês, Carlos, Eduardo, muito prazer em recebê-los aqui. Espero que em 2023 a gente volte para conversar sobre novos avanços na tecnologia, novidades aí no César, na César School. Um prazer enorme, muito obrigada, Eduardo. Prazer receber você aqui também, Carlos Popeu, muito obrigada. Obrigado, prazer é nosso. Obrigado também, Patrícia. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos programas, tá? Até a próxima.